Então, vamos orar pela vida dele. Se você já está abençoado nesta noite, você pode sair muito mais se você deixar o Senhor falar, né, com a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu servo, que nós já oramos por ele, ele também tem orado, e que nós pedimos nessa noite, que o Senhor o use com poder, o Senhor use a vida dele, para falar com as nossas, ó Pai. Assim como cremos que o Senhor já falou com ele através dessa palavra. Porque quando preparamos a tua palavra, primeiramente o Senhor fala conosco, e depois o Senhor fala com as pessoas. Cremos que o Senhor já tem falado com ele. Nós pedimos, fale agora conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor. Amém. Podeis sentar. Amém, então. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Eu quero dizer para você que o negócio está queimando. Está quente o negócio hoje. Aleluia. Glória a Deus. E vai esquentar mais ainda daqui para frente. Como disse a Amanda chegou aqui falando assim, povo, é assim, é desse jeito que nós tem que ser. Né? Povo avivado, povo alegre. Né? A Ritinha, se deixasse aqui, ela fala assim, deixa que eu prego hoje. Estava animada a Rita também. Amém? Glória a Deus. Deixa o Espírito te usar. Não tem problema não. Eu estou achando que essa palavra de hoje ela é uma palavra tão boa, porque de manhã eu fui lá na igreja do Jardim Belo Horizonte, e muitas pessoas que estiveram lá hoje de manhã, estão aqui hoje à noite. Eu acho que eles falaram assim, essa palavra foi tão boa que eu quero bis. Né? Então eu acho que a palavra foi boa. Né? Então, está lá, intimidade com Deus. Eu comecei a me perguntar um tempo atrás, qual é o meu grau de intimidade com Deus? Afinal de contas, quem num dia não se perguntou a seguinte pergunta: por que eu nasci? Será que alguém de vocês chegou um dia a se perguntar: por que eu estou aqui neste mundo? Afinal de contas, você acha que você nasceu para levantar, trabalhar, pagar as contas, almoçar, jantar, depois de dormir e pronto, é só isso a tua vida? A nossa vida, ela não é só disso. Algumas pessoas, eles vivem a moda da filosofia do Zeca Pagodinho, que é aquela música, deixa a vida me levar, ou a vida leva eu. E a vida vai levando ele para os botecos, vai levando ele para os forró, vai levando eles para as baladas, vai levando ele para as mesas, e vai por aí afora. E a vida vai levando ele cada vez mais para o buraco. Vai levando ele para relacionamentos errados e assim por diante. Outros pensam que Deus é um gênio da lâmpada. Sabe aquele gênio que você encontra a lâmpada, esfrega lá e aparece um gênio e ele diz assim, faz 3 pedidos. E tem pessoas que vivem todo dia no dia de orar, falam, Senhor, eu quero te pedir 3 coisas. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe o meu amigo e abençoe todo mundo. Todo dia faz 3 pedidos para Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Outros pensam que Deus é um supermercado, sabe? Chega no supermercado, pega o carrinho, eu quero isso, eu quero aquilo, e vai pondo dentro do carrinho, não tem medida, e ele vai colocando ali dentro. Parece que ele chega na frente de Deus, como se Deus fosse um supermercado, eu preciso disso, Senhor, na minha vida, eu preciso daquilo na minha vida, e vai só pedindo, vai colocando no carrinho, e não sabe quem vai pagar essa conta. Outros pensam que Deus é um servente social, que corre atrás de resolver os problemas que ele não cuidou. Corre atrás, Senhor, meus documentos estão enrolados porque você não cuidou. Minha vida está um problema financeiro, porque você passou cartão onde não devia. E assim ele está achando que Deus está ali para ser um servente social da vida dele. Não que Deus não faça, Deus faz. Mas a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar, e e as demais coisas. Então o que vem primeiro? O reino de Deus. As demais coisas que você está querendo de Deus vem depois. Primeiro você busca Deus em primeiro lugar. A sua vida precisa Deus vir na frente. Deus vem à frente e Ele vai te atender. Ele vai ser o seu servente social. Se você estiver precisando de mantimento, Ele vai suprir os teus mantimentos. Se você está precisando de resolver um problema na justiça, Ele vai resolver. Mas antes, buscai a Deus em primeiro lugar. Agora,
Se você acha que a nossa vida, ela se restringe só a esse mundo do tipo, eu vou vivendo a vida e deixo a vida me levar e depois eu morro e pronto, acabou. Olha só o que a palavra diz, lá em Lucas 15, 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. É possível que em algum momento de nossa vida nós fiquemos amarrados, presos, algemados, acorrentados a problemas que restringem este mundo. E você fica preso, escravizado na filosofia das coisas deste mundo. Ah, eu estou com um problema no casamento e ele não faz mais nada em função daquilo. Eu estou com um problema financeiro e ele não faz mais nada. Dia e noite ele só vive em função de se preocupar com aquilo. E ele não está buscando o reino de Deus. Ele se prende, ele se acorrenta aos problemas, aos perigos dessa vida. Ele se acorrenta às seduções dessa vida. Ele se acorrenta às vaidades dessa vida. E os problemas dessa vida, as situações dessa vida, vai amarrando ele e ele não tem tempo para Deus. Mas Deus quer ter comunhão conosco. Deus, Ele quer ter comunhão conosco por meio de Jesus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas antes desse versículo tem um outro que eu pulei, está em Efésios capítulo 1, verso 6, que diz assim, que para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse versículo de Efésios capítulo 1, verso 6, está dizendo que para a adoração a Deus é que nós somos criados. Para louvor e glória da sua graça, Ele nos concebeu. Você veio a este mundo com o propósito de adorar, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quando você anda na rua, as tuas roupas mostram a imagem de Deus. O teu comportamento mostra a imagem de Deus. As palavras que saem de tua boca mostram a imagem de Deus. Os comentários que você faz, a forma como você fala com as pessoas, as obras que você realiza, está ali estampado a imagem do Senhor. Para louvor e glória da sua graça, Ele nos concedeu. Nos concedeu por meio de Jesus, seu Filho, nosso Senhor. Só que, para tudo isso acontecer em nossa vida, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Nós precisamos da intimidade com Deus. A intimidade, ela é a única maneira de nós desfrutarmos dos recursos do Senhor. Não tem como nós desfrutarmos das bênçãos e da ação de Deus em nossa vida se nós não tivermos intimidade com o Senhor. Intimidade. Eu não sou acostumado a fazer isso, mas eu vou pedir para vocês dizer intimidade com Deus. O que é que nós precisamos? Nós vamos ver, mas como eu posso ter uma intimidade com Deus? Eu quero essa intimidade com Deus. Essa intimidade, ela é tão real, que Jesus, quando fala do final dos tempos, ele diz, ele se autonomina como o noivo da igreja que vai vir buscar a sua noiva. O noivo e noiva têm intimidade. O noivo virá buscar a sua noiva naquele dia, e a música cantada, então subiremos, e com ele estaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O noivo vai vir para buscar a noiva para as bodas do Cordeiro. Para isso precisa ser íntimo de Deus. Precisa estar com intimidade com Deus. Mas para que nós possamos ter intimidade com Deus, nós precisamos entender que nós temos um anseio por Deus em nosso coração. Ali está o livro Anseio.
esse livro Anseio, que é distribuído gratuitamente pela igreja, se você não tem esse livro, você pode vir aqui na frente que nós vamos te dar um livro desse no final do culto. Melhor, eu não perguntei para o pastor, mas nós podemos dar 2 livros para você. Você vai levar um para você e um outro livro para a pessoa que você admira, que você gosta. Então hoje, se você não tem, você vem aqui à frente, você vai levar 2 exemplares desse livro. Esse livro escrito pelo nosso ex-presidente da Convenção Nacional, com o título Anseio, diz ali, todos nós temos dentro de nós um anseio. E ali tem a foto de uma tartaruga caminhando em direção ao mar. Quando a mãe da tartaruga põe os ovos na praia, essa tartaruga, quando os ovos eclodem, essa tartaruga nasce e ela imediatamente ela ruma para o lado do mar, porque o anseio dela é ir para o mar. Nenhuma tartaruga pega o caminho contrário de ir para a mata, para a floresta. E aí é o exemplo de que o ser humano, ele foi projetado. É como se um chip ou um programa, Deus, quando nos fez, Ele instalou dentro de nós um chip, programando que nós precisamos caminhar. Nós temos um anseio dentro de nós, que se nós não formos na direção de Deus, nós não vamos sentirmos paz no nosso coração. A falta de paz que nós sentimos dentro do coração, muitos chamam de crise existencial. É quando a pessoa, ele faz de tudo para preencher o vazio que há dentro de si e não consegue. Alguns tentam encher esse vazio com relacionamentos, pós-relacionamento, não dá certo, um passa para o segundo, passa para o terceiro, e ele não preenche esse vazio dentro dele. Outros tentam preencher esse vazio com bebidas, com álcool, ou entorpecente qualquer. Outros tentam se distrair com as baladas noturnas, com o esporte, com alguma coisa, mas ele não consegue preencher. Eu costumo dizer nas aulas de verdade básica que Deus, quando nos fez, Ele construiu um quartinho. Assim como alguém constrói uma casa, Ele faz um quarto bem bonito e faz lá uma suíte e fala, esse quarto aqui vai ser meu. Ele faz o melhor cômodo da casa, Ele capricha naquele cômodo e faz um banheiro bem bacana, uma banheira de hidromassagem, e ele já fica pensando na vida que ele vai ter naquele quarto. O dia que a casa está pronta, ele não vê a hora de entrar naquele quarto. Aquele quarto foi reservado para ele. Eu imagino que Deus, quando nos fez, Ele deixou um espaço dentro de nós, onde só encaixa Deus. É como se fosse aquela pecinha de quebra-cabeça, que chega ali, ela encaixa e fecha o quebra-cabeça. As pessoas aí na vida, elas estão pegando as alegrias da vida, e chega no quebra-cabeça da vida e coloca lá, ele fala, não encaixou. Ele vai para as baladas para preencher o seu vazio e coloca ali naquele quebra-cabeça e fala assim, não encaixou. Ele tenta casar aqui, casar ali, namorar aqui, namorar ali, mas chega um momento que ele fala, não encaixou o quebra-cabeça. Eu não estou sentindo que vai fechar a questão. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele fala, agora fechou. Aleluia. Aquela peça que encaixa naquele quebra-cabeça chama-se Deus na sua vida. E para Deus estar na nossa vida é preciso ter intimidade com Deus. Para Deus estar trabalhando na nossa vida é preciso ter intimidade com Deus. Para Deus dirigir os nossos passos e os nossos caminhos é preciso ter intimidade com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos a lugar nenhum, nós não vamos a casamento nenhum, nós não vamos a trabalho, a firma nenhuma. Nós precisamos de ter intimidade com Deus. O anseio é um desejo intenso, segundo o dicionário, anseio é um desejo intenso de preencher um vazio que está dentro de nós, um vazio que só cabe Deus naquele lugar. Se você tem sentido uma sensação de que nada completa a tua alegria, você começa a repensar e diz, então é Deus que está faltando na minha vida. Eu já tentei de tudo, eu já bebi, já fumei, já joguei, já
aprontei de tudo nessa vida, mas nada preencheu a alegria do meu coração. Já tive filho, já casei. Então está faltando Deus na tua vida. Deixa Deus entrar na tua vida. Você tem um anseio por Deus na tua vida. O salmista que entendeu isso, ele escreveu um versículo em Salmos, capítulo 42, verso 1 e 2, que diz assim: como uma corça, ela anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, mas é do Deus vivo, quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus. A corça, quando o salmista escreveu esse salmo, era um animal que vivia num lugar que não tinha muito água. E tinha lá em Israel os encanamentos, onde se levava água para muito longe. E aquela corça, ela sentia o cheiro da água pelos encanamentos. E segundo as estatísticas, ela corria para baixo e para cima, tentando achar onde está aquela água. Ela está sentindo o cheiro, mas não via a água. Assim somos nós. Nós sentimos até o cheiro de Deus. Quando nós ouvimos um louvor, a gente até arrepia. Quando alguém faz uma oração bem forte, a gente parece que estamos ali sentindo o cheiro de Deus, mas a gente não está tendo intimidade com Deus. E aquela corça, ela sentia uma fadiga, uma agonia, com sede de água. Ele faz um paralelo, assim como a corça, ela tem sede da água, mas não encontra. Ele está dizendo: eu estou com sede de Deus, mas quando é que eu vou poder entrar na presença desse Deus? Talvez você se questiona: eu ainda não senti Deus, eu ainda não consegui ver Deus. Eu quero dizer, você ainda não tem intimidade com Deus. É preciso um pouco mais de intrepidez, um pouco mais de ousadias para você ter intimidade com Deus. Mas esse anseio por Deus leva-nos a perguntar: então, o que tenho eu que fazer para ter intimidade com Deus? Segundo as palavras de Jesus, nós precisamos ouvir a sua voz. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Perceba que o versículo não está dizendo se eu bater na sua porta. Ele está dizendo: eu estou à porta. Aqui está nítido e claro que o Senhor tem batido na sua porta todos os dias. Você que ainda não abriu a porta, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida o Espírito Santo já te visitou e já te incomodou, falando: abre a porta do seu coração. Mas você tem relutado, você tem tentado fugir, você tem tentado adiar esse momento. Você tem achado que essa atitude vai acabar com a tua vida. Você tem achado que entrar na intimidade com Deus vai romper a sua alegria, vai acabar com os teus planos. Mas não, Deus vai vir para resolver a tua vida. Deus vem para trazer paz no teu coração. Deus quer entrar na tua vida para mudar a tua história, tocar na ferida e modificar o quadro que está magoando o seu coração. Ouvir a voz. Quando ele fala ouvir a voz, ele está dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz. Você sabe que esse negócio, se alguém ouvir a minha voz, você pode até usar uma desculpa. Ah, mas Deus, Ele não fala de uma forma assim audível, como quem está ouvindo com o seu ouvido físico a voz de Deus. Mas eu conheço histórias de pessoas que ouviram com a voz audível e não prestou atenção. Eu lembro, aconteceu comigo. Talvez aconteceu com você, quando tua mãe falou um dia assim para você: olha, fulano, eu vou dar um pulo na cidade, você varre a casa para mim, que a hora que eu chegar, nós vamos fazer um bolo. Ou qualquer coisa assim.
Só que a gente estava lá intertido com os brinquedos, com alguma coisa, e só falou assim: aham, tá bom, mãe. A hora que a mãe chegou em casa: você não varreu a casa? Mas a senhora pediu para mim varrer a casa? Quem já aconteceu isso? Eu creio que alguma situação parecida com essa, alguém já passou. E a sua mãe disse com voz audível. Agora, ouvir a voz de Deus, você não vai ouvir com o seu ouvido físico, você vai ouvir com o seu ouvido espiritual. E ele é real, a voz de Deus é real. Quem um dia não sentiu um negócio chamado consciência pesada? Ah, eu me arrependo de ter feito tal coisa. Ah, eu não devia ter ido lá naquele lugar. Eu não devia ter comprado tal coisa. Sabe por que você fala isso? Porque a voz de Deus está te visitando e está dizendo: você fez errado. O Espírito Santo de Deus está dizendo: você está indo para o lugar que eu não te mandei. Você está fazendo o que eu não te pedi. E naquela hora você diz: estou com a consciência pesada. Afinal de contas, as pessoas não têm feito coisas erradas neste mundo. Quando elas fazem coisas erradas, é porque ela ouviu a voz do espírito maligno. Efésios capítulo 6, verso 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra hostes espirituais da maldade, que fica lançando setas inflamadas. Assim como você tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus, mesmo sem estar preparado, o inimigo lança as vozes na sua mente para que você possa ouvir. Quantas traições acontecem, quantos lugares errados que não deveria estar você foi, quantas coisas fizemos errado nessa vida, porque demos ouvido à voz do inimigo. Quem nunca assistiu um desenho animado, onde aparecia um anjinho no ombro e um capetinha no outro, falando: faz, 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 e o anjinho fala: não, não vai na conversa dele. Eu vi isso muitas vezes no desenho animado. Isso é real. Os espíritos malignos estão aí para te induzir ao erro, a cometer coisas erradas, a ir a lugares que você não deve ir. Você vai se sentir vontade de fazer o que não deve. Você vai sentir vontade de ir aonde não deve ir. Você vai sentir vontade de fazer o que não deve fazer. Isso são vozes malignas tentando te induzir. Mas o Espírito Santo de Deus também te visita da mesma forma, dizendo: quem não ouviu uma voz dizendo assim: você não acha que você falou muito duro com o seu filho hoje? Você não acha que você foi muito grosso com o teu pai hoje? Você não acha que você pegou pesado com a sua mãe hoje? Eu tenho certeza que algum de nós, todos aqui, um dia ouviu essa voz, sendo a voz de Deus. Aprenda a detectar qual é a voz de Deus e comece a dar ouvido à voz de Deus. Que Ele diz que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, olha o presente, eu entrarei. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu quero dizer para você que o mundo aí fora, ele não bate na sua porta, ele arromba a sua porta. Quando ele não consegue arrombar a sua porta, ele entra pela porta do fundo. Jesus educado vem pela porta da frente. Primeiro ele bate, primeiro ele pergunta, mas o inimigo ele vem pela porta do fundo e traz tudo quanto é tranqueira para a tua vida. Ele vai enchendo a tua casa de coisas erradas, vai enchendo a tua casa de pornografia, vai enchendo a tua casa de bebida, vai enchendo a tua casa de ódio, de mágoa, de tristeza, de amargura. E isso ele vem pela porta do fundo e vai enchendo a tua vida. Mas Jesus bate na sua porta da frente e diz: se alguém ouvir a minha voz. Nós podemos até ignorar, dizendo: olha, eu não ouvi a voz de Deus. Você acha que não ouviu, mas todo dia Ele traz uma palavra para nós. Ele fala: não vai por aí, não faça isso, faça desse jeito, cuidado. Se você ouvir a voz de Deus,
você vai ser vitorioso. Você vai ter intimidade com Deus. E ele diz na sequência: se alguém ouvir e abrir a porta. Cuidado, que vozes podem estar rondando a sua mente, sugerindo que você vá para outros lugares. Analise a voz que você está ouvindo. Sabe que essas vozes normalmente elas vêm naquele momento que você não tem nada para fazer e fica quietinho. De repente você fala assim: nossa, eu me peguei viajando na maionese. Eu estava lá em Piracicaba já. Na verdade, é aquele momento em que Deus pode falar com você. Como também você pode ouvir outras vozes malignas também. Mas fique atento a qual voz você está ouvindo. Abra com alegria a porta do seu coração. E se você conseguir ouvir a voz de Deus, diga assim: Senhor, entre na minha casa e fique à vontade. Certo dia, Jesus passando em Jericó, a história vocês conhecem, uma multidão o acompanhava e um homem queria vê-lo, subiu numa árvore, e Jesus, passando embaixo, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Nós sabemos pela leitura do livro que a partir daquele dia a história de Zaqueu mudou. Quando ele entrou do pé para dentro, e pôs o pé para dentro daquela porta, Jesus não tinha dito nenhuma palavra. E ele disse: eis que eu devolvo 4 vezes aquilo que eu roubei. E se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens aos pobres. Porque Jesus pisou um passo adentro da casa dele. Sem falar nada, Jesus vai entrar na tua casa e o quadro da tua história ele vai mudar. Tira o nome de Zaqueu e põe o teu nome. Jesus está passando e fala: fulano, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Ele vai entrar na sua casa. Quando ele fala casa, ele está falando família. Quando ele fala casa, ele está falando todos os cômodos da casa. Ele quer ver o que tem na sua geladeira. Ele quer ver o que tem no seu computador. Ele quer ver o que tem lá no seu quarto. Ele quer ver o que tem lá na sua sala. Ele quer mexer na tua história. Ele quer fazer uma nova vida. Se alguém ouvir e abrir a porta. E por fim, a intimidade com Deus ficará completa quando nós cearmos com Jesus. Cear com Jesus. Para a nossa intimidade ficar completa, temos que cear com Jesus. O final do versículo que nós lemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Perceba que ele está dizendo: cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas está aí nessa frase? Quantas pessoas? Cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas? 2 pessoas. Não cabe 3 pessoas nessa mesa de Jesus. A nossa intimidade com Deus, através de Jesus, é só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho Ninguém vem ao Pai? Então é só 2 pessoas. Não entra ninguém mais nessa história. Para ter intimidade com Deus, é só por meio de Jesus. A ceia, ela é uma refeição especial. Normalmente nós fazemos ceia de Natal ou de Ano Novo. E quando a gente vai fazer uma ceia, a gente compra umas comidas diferentes, né? E convida umas pessoas especiais para estar com a gente. Então a palavra ceia aqui denota-se que é um momento especial. Jesus está dizendo: eu quero ter um momento especial com você. E nessa festa estará eu e você. E nesta ceia quem vai pagar a conta é Jesus, não é você. Na verdade já foi pago essa conta.
Como diz aquela canção, eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. Essa ceia já está paga. Esse jantar já está pago. A hora que Jesus entrar, essa intimidade vai estar sacramentada e a festa vai ser grande. Amém? Jesus, Ele está se convidando. Não sei se essa frase está correta na colocação, mas Jesus está se convidando. Eu quero me convidar para o churrasco que você vai fazer. Existe essa frase? Jesus está se convidando para cear com você. Jesus se convida. Ele está à porta batendo. Deixa eu entrar. Eu quero cear com você. Cear com Jesus é cultivar a intimidade com Ele. Eu quero concluir, e com essa conclusão eu quero chamar o nosso amigo Lucas, irmão em Cristo, para colaborar com esse encerramento da mensagem. Quando nós abrimos a porta, Jesus entra na nossa vida e nós vamos ter intimidade com Ele. Muitas coisas são usadas pelo diabo para atrapalhar essa intimidade com Deus. O diabo tem usado N situações para distrair a nossa mente. Muitas coisas, hoje tem um negócio chamado Netflix, que distrai muita gente. Futebol no Premier, FC. Tem tantas coisas que parecem inofensivas, mas nos tira. Hoje eu vou ficar em casa, esticar a perna e vou assistir aquele filmão. E você acaba tendo uma preguiça espiritual. Hoje eu não estou afim, não. Sabe, quando Deus bate na tua porta, é quando Deus está pedindo para que você tenha uma atitude diferente na presença dEle. Às vezes, Ele usa situações, às vezes Ele vai usar a pessoa, quando você não está ouvindo direto Ele. De vez em quando aparece aqueles irmãos abençoados, ousados, que chega na tua frente e fala assim: eis que o Senhor manda te dizer. Acabará usado. A gente que não tem muito esse dom de ousadia, a gente fala: olha, eu estava vendo lá na Bíblia, tem um versículo aqui, não sei, eu acho que, dá uma lida aqui, eu acho que Deus está dizendo alguma coisa. De vez em quando a pessoa não sabe de nada, e ela vem e te conta um sonho, e o sonho que ela teve é o que você está passando. De vez em quando, do nada, alguém liga na tua casa e você está triste, cabisbaixa, e a pessoa liga: amém, a paz do Senhor, meu irmão. E você fala: opa, é a voz de Deus falando. Quantas vezes nós estamos passando pela rua e um abençoado do som alto vem com louvor daquele que começa a contar nossa história. E começa ali aquela música, como Zaqueu. E aí ele fala assim: meu Deus do céu, esse cabra, de onde que veio esse sujeito? É mandado de Deus para dizer: eu estou falando com você. Você não está ouvindo a minha voz, eu estou mandando alguém. Quando não, você passa pela estrada em um outdoor, estampa um versículo que você estava ali: Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? E lá está escrito: de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do que fez. E Ele vai fazer o que na tua vida? Ele vai entrar em socorro e providência na tua vida. De vez em quando o pastor chega: irmão, eu preciso de alguém para fazer uma tarefa. Pastor, eu não posso. Sabe, minha esposa está grávida. Irmã, eu preciso de você para fazer uma tarefa. Sabe, é Deus usando alguém para te trazer você para a intimidade com Ele. Mas você está assim, bloqueada,
A porta está fechada, você perdeu a chave da porta, está enferrujada essa fechadura, nada entra na sua vida. E o pastor fala, eu estou precisando de alguém para completar o louvor. Eu não ando muito bem ultimamente. Eu tenho ficado muito só. Deus tem colocado pessoas para falar. Deus tem usado pastor para falar com você. Deus tem usado N situações para te chamar, para ter uma intimidade com Ele. Deus quer uma intimidade comigo e com você. Não é só eu. Não é só os grupos que vieram aqui, não. Tem muitas pessoas aqui que precisam participar de um grupo. Irmã, eu quero te fazer um convite. Nós vamos fazer um encontro de homens ou um encontro de mulheres. Eu não vou poder porque eu não gosto muito dessas coisas. Você está com a porta trancada. Você perdeu a chave dessa porta. Você está fugindo da intimidade com Deus. Você que tem o dom de ensinar, não está ensinando. Você que tem o dom de cantar, não está cantando. Você que tem o dom de pregar, não está pregando. Você que tem o dom de visitar, não está visitando. Você que tem o dom de fazer qualquer coisa para Deus, não está fazendo. E Deus está dizendo, eu quero ter uma intimidade com você. Eu preciso usar você dentro daquela faculdade, porque lá o mundo está perdido. Eu preciso usar você ali no teu trabalho, onde aquelas pessoas estão sofrendo do seu lado, com muitas situações. Lá no teu comércio, que você recebe muitas pessoas, eu preciso de você lá. Eu não preciso de você só sentado aqui no banco, cantando aleluia, aleluia. Eu preciso usar a tua vida lá fora também. Deus quer te usar. Jesus disse, quando antes de subir pela segunda vez, para os discípulos, falando assim, ide pelos confins da terra, saindo de Jerusalém, Samaria, Judeia e pelos confins da terra. É por todos os lugares. Hoje Ele está dizendo, eu preciso de você no Pindorama, no 5 Conjunto, lá em Rolândia, eu preciso de você ali no centro, eu preciso de você em onde você estiver. Você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Você é uma raridade que reflete a imagem do Senhor. O espelho que reflete a imagem do Senhor, as pessoas vão olhar na tua vida e vai cantar que nem cantamos aqui hoje, eu quero é Deus. Muitas pessoas estão aí com um vazio do coração, sem saber qual é a peça do quebra-cabeça que vai completar aquele quebra-cabeça. E essa peça do quebra-cabeça está no teu bolso, e você está escondendo essa peça, e as pessoas estão procurando essa peça chamada Deus na vida delas. As pessoas estão precisando de ter uma intimidade com Deus, e você fica sentado o dia todo. Não estou falando que você tem que sair por aí pregando. Deus manda uma pessoa do teu lado para ouvir a voz dele. Do teu lado tem um vizinho precisando de ouvir uma voz dele. Quando passamos pela rua, né, Nisso, nós vemos uma pessoa pedindo esmola, que você pode até dizer, é um cachaceiro. Mas antes de ser cachaceiro, ele é uma criatura de Deus, que precisa de ter intimidade com Deus. E Deus pode usar a tua vida para mudar a história daquela pessoa. Dentro da sua casa tem um ente querido que não tem intimidade com Deus, porque não sabe aonde que está a peça do quebra-cabeça para completar esse tabuleiro. Mas você pode ser usado para levar uma pessoa a ter intimidade com Deus. Mas antes você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa abrir a porta. Você precisa deixar Jesus cear com você. O interessante é que essa palavra que Jesus fala, eis que eu estou à porta e bato, ele escreveu para uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Olha que ele estava falando para crentes. E uns versículos antes, ele diz assim, olha, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você não é quente nem frio, você é morno.
que é morno? Aquele que vem aqui e só canta, acompanha a leitura, vê o pastor pregando e vai embora. Isso é mornidão. O frio já está rejeitado. O morno, ele está falando assim, olha, eu já não estou mais te aguentando. Eu estou a ponto de expulsá-lo de dentro de mim. Ele quer que você seja quente. Que ele quer que você seja ousado. Ele está dizendo, você pode até dizer, eu não tenho capacidade. Não precisa, é ele que capacita. É você, não é você, é ele que faz. É ele que, você vai à frente, você vai e ele vai à frente abrindo o caminho. Deus te tem dado dons. Se você falar, eu não tenho dom. Eu um dia sentado desse lado aqui, bem aqui no meio, mais ou menos está o Mateus ali, Deus falou comigo fortemente. Chegou a hora de você fazer alguma coisa. E eu falando com Deus, Senhor, eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar. Tocar, eu só sei tocar campainha e cachorro, mais nada. Eu não sei, se for chamar eu para dar um testemunho aqui, eu tinha vergonha. Eu não gosto de dar testemunho aqui embaixo. Eu tenho vergonha. Eu falei, eu não sei, Senhor. Eu falei assim, não é você que vai fazer, sou eu. Jeremias disse a mesma coisa quando Deus chamou ele. Senhor, mas eu não passo de um jovem, uma criança. Ele falou assim, para onde eu te mandar, você irá. E o que eu dizer, você vai falar para as nações. Você acha que você não é capaz? Não é mesmo. Não é mesmo. É Deus que vai fazer. Você só se coloca à disposição e Deus vai te usar. Nós somos eternamente dependentes de Deus. Somos carentes da sua glória. Se não fosse a infinita misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus quer usar nossa vida. Para isso nós precisamos ter intimidade com Ele. Faz uma varredura na sua vida, vê se tem alguma coisa te atrapalhando, se tem alguma mágoa, se tem alguma tristeza, se tem um ressentimento. O salmista fala numa oração que ele fez, Salmo 139, versos 23 e 24, dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, ele queria fazer alguma coisa, mas ele tentou resolver tudo aquilo que podia atrapalhar a vida dele. Só que depois de ter feito tudo isso, ele ainda tinha um sentimento de alguma coisa travando. E ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, o Senhor me conhece, sabe das minhas intenções, conhece. O Senhor sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto, a hora que eu sento. Foi o Senhor que me fez no ventre da minha mãe. O Senhor sabe aonde que está o problema, o que está pegando em mim. Eu estou parafraseando o que ele disse, tá? Não é assim. Ele fala bem chique, sonda-me. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E Deus mostrou para ele. Peça para Deus mostrar. Eu quero convidá-los para ficar de pé, nós vamos orar. Convidar o pastor para fazer essa oração acima da pregação. Enquanto o pastor chega, eu quero dizer para você, busque uma intimidade com Deus. E não é uma opção não, isso aqui é um mandamento. Ele falou assim, eu te fiz para o louvor e glória da graça no amado Jesus. Amém? Abaixa a sua cabeça e oremos com o pastor. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esta palavra desafiadora, da busca da intimidade contigo, Senhor. Mas intimidade verdadeira, não intimidade de boca. Eu tenho Jesus, eu sirvo a Jesus, eu vou à igreja, eu tenho cargo, eu estou há tantos anos. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer intimidade realmente de prática, do dia a dia, de leitura da Bíblia, de oração, de busca, de vir à igreja do Senhor realmente com vontade de servir, com vontade de buscar o Senhor, independente que haja uma tempestade lá fora ou dentro do nosso coração, o Senhor busca pessoas que querem ter intimidade contigo, Senhor. E essa palavra está nos desafiando a deixar de lado todas as coisas que nos distraem,
e a nos colocarmos nas tuas mãos, como vasos, como pessoas que querem ser capacitadas pelo Senhor. Porque quando nós vamos e deixamos o Senhor nos capacitar, nós reconhecemos que nós não somos nada, e nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor. Pai, fala conosco, quebra o nosso coração, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa soberba, quebra o nosso egoísmo, quebra o nosso dodóizinho, Senhor, quebra a nossa autocomiseração, a nossa pena de nós mesmos, Senhor. E fala com cada coração aqui nesta noite, Senhor, de que nós não somos nada e precisamos do Senhor, precisamos ter intimidade com o Senhor, vida com Deus. Deus, que cada pessoa que está aqui nessa noite não saia daqui. Eu sei que talvez tem pessoas preocupadas, eu tenho que fazer janta, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que fazer. Senhor, em nome de Jesus, cala a mente dessas pessoas para que preste atenção, que o Senhor é que está falando nesta noite, porque o Senhor quer mudança nessas vidas, porque o Senhor estará a ponto de vomitar essas pessoas, ó Pai, que estão vivendo do mesmo jeito, anos a fio, e o Senhor quer novidade de vida. O Senhor tem novidade de vida. Abençoa, Senhor, resplandeça sobre nós o teu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Nós clamamos, nós oramos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.